Deixa eu abrir aqui logo a parte da aula, a gente vai concluir, mas temos algumas coisas para conversar também. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Gabi Paloma. Bom dia. Vamos ver vocês aqui novamente. Juliana, Socorro, Larissa, Catherine, Renata, acho que eu falei bom dia. Fábio, bom dia, não falei para Fábio. Aqui. Catherine, tá. Deixa eu ver aqui. Falta bastante gente na sala ainda, né? Tá entrando ainda 12. Vou esperar um pouquinho. Tamires, bom dia. Eu quero muito que a maior parte efetivamente esteja presente, logicamente 100% é o ideal, mas porque nós vamos encerrar esse módulo, vamos falar de uma atividade que vale uma pontuação, e eu quero explicar para vocês como ela vai ser feita, e quero fazer também um quiz, para a gente fechar esse bloco de hoje. Valdriane, bom dia. E a Valdirene resolveu Rilmar, bom dia. Rilmar, avisa aí que a gente está na sala, por favor. E que eu quero explicar bem direitinho a atividade, para não ter dúvida. Eu anotei que nós estávamos no finzinho já desse slide, que seria extradição. Eu só quero, para não ser repetitiva, batom vermelho. Érica, obrigada. É que eles aparecem mais, né, de dia, a luz também. Eu gosto de batom mais escuro. Que aí você usa batom escuro e já evita mais coisa no rosto, né? Obrigada pelo carinho. Sim, vamos só verificar onde nós paramos, porque eu acredito que a gente já tinha avançado aqui. Eu lembro que nós falamos do caso Cláudia, vocês lembram disso? Então, quero só adiantar, a gente já estávamos em extradição e eu acho que faltava pouquinho para concluir. Mas aí, Robson, que mesmo não podendo falar, que ele falou que o microfone está com problema, ou qualquer outro que possa sinalizar, eu agradeço, tá? É só no número do slide. Eu anotei o tema e não anotei o número. Vou até anotar aqui. Deixa eu carregar aqui. Veja se vocês me lembram, por favor. Nós tínhamos falado do caso Cláudia, quando nós falamos que brasileiro nato não é extraditado, né? Nós não começamos extradição, tranquilo, caminhamos. Vou voltar aqui para vocês, e visualmente ajuda também. Sim, exatamente, Robson. Eu quero só achar aqui o slide que nós paramos. Então, falamos do caso Cláudia, falamos que se o crime foi prescrito, então se um país solicita a extradição de um estrangeiro e o crime já foi prescrito, o STF não vai autorizar essa extradição. Falamos o fato de, se esse extraditando for beneficiário de refúgio, então, efetivamente, bom dia, Igor, não vai ser extraditado, tá? Nem se ele tiver pedido asilo. Falamos da questão do Nuremberg, inclusive até alguém comentou, acho que até trocou o nome do professor que dava aula, né? Que é o Vanner, alguém falou, acho que outro nome, não é isso? Então, tudo isso a gente passou já. Falamos... Cadê aqui? Falamos da questão do prazo dos 60 dias, caso um país solicite que, de uma maneira preventiva, este estrangeiro seja detido no Brasil, que o Brasil, acatando este pedido, o país tem 60 dias para concluir o processo, formalizar o pedido ao STF e tudo mais, porque o Brasil não vai ficar com esse estrangeiro aqui sendo responsável por ele. Falamos sobre isso? Só sinaliza aí.
Vou passar o slide, por favor. E falamos, Robson, para concluir aqui, sobre as regras em relação à extradição, quando, por exemplo, é aqui que parou? Falou, parou, é ótimo. Então, o que a gente vai falar hoje para concluir, e falta pouco, é sobre as regras que o STF avalia no momento de autorizar essa extradição, tranquilo? Tá? E a gente fecha aqui. Tempo que o pessoal chega, reitero, para que nós possamos tratar da atividade. Perfeito, Robson, muito bem, tá afiado aí. Pode ser entregue não só ao Tribunal Internacional Penal, qualquer tribunal penal qualquer tribunal internacional que possa julgar uma pessoa, um cidadão, ele é passível de entrega. Agora, também coloco, Robson, que isso não é algo comum. Os países, por si só, buscam, pelo efeito da soberania, de quererem que seu ordenamento jurídico seja respeitado, efetivamente, eles julgam. Tranquilo? Vou começar a gravar a aula para vocês. Peço que sempre me lembrem, por favor, porque essa é uma responsabilidade do professor, tá? Então, vocês podem fazer essa gentileza para mim. Vou colocar aqui só para citar o pessoal. Bom dia a todos. Deixa eu começar a gravar aqui. Bom dia a todos, turma do 10º A, oficialmente agora abrindo a gravação. Direito Internacional Privado. Nós estamos concluindo os nossos comentários sobre extradição. Na realidade, nós passamos as 2 últimas aulas tratando das medidas compulsórias de retirada do estrangeiro, material este que já foi disponibilizado para vocês. E hoje, de uma maneira muito especial, quero a atenção de vocês, porque nós vamos concluir esse bloco, vamos fazer uma bateria de questões e vamos falar de uma atividade que vale nota para avaliação AA, né, uma parte da nota de avaliação AA, e eu quero que vocês entendam de forma tranquila, bem detalhada. Bom dia, Cristina. Então, vamos lá. Nós tínhamos parado, né, com a devida anuência da turma, no que faltávamos para falar da extradição em relação às medidas, como é que o STF julga critérios, porque, veja só, um estrangeiro, ele pode cometer um crime, ou mais de um crime, em 2 países diferentes. E se esses países solicitam a extradição ao STF, como é que vai acontecer? Lembrando que extradição é uma medida cabível quando há que tipo de situação para esse estrangeiro. O estrangeiro foi o quê? Ele está respondendo a um processo penal ou ele foi condenado. São esses 2 critérios que permitem a análise de um pedido de extradição. Por que a gente fala que é uma medida de cooperação? Porque tem que haver um entendimento entre os países envolvidos, tá? As tratativas diplomáticas entre esses países. Por isso que a gente chama de medida de cooperação. Diferenciação, repatriação, que é uma decisão do próprio governo brasileiro, e a gente chama de medida administrativa. Mas vamos lá, então. Quando mais de um Estado requer a extradição da mesma pessoa pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida, tá? Então, vamos supor que um determinado crime comece num determinado país, seja concluído em outro. Onde esse crime começa e termina, venham a pedir a extradição. Vamos colocar hoje o nosso personagem do dia hoje vai ser Eric. Vamos supor que Eric, então, cometeu esses 2 crimes, esse mesmo crime em 2 países, e a extradição vai ser solicitada. O que o STF vai falar? Robson, tá travando? Comigo tá normal. Com vocês, queridos, tá tranquilo? Tá travando o quê? O slide ou a internet, Robson? Melhorou? O áudio? Romildo tá normal? Beatriz normal? Vamos lá. Tá tranquilo agora, gente? Melhorou? Nem o celular tá perto. Deixa eu até tirar o celular de perto aqui. Veja se melhorou aí. Érica, Robson, melhorou? Tá. Então, vamos lá. Então, como é que o Brasil vai avaliar? Para alguns normal, eu acho que varia mesmo da nossa internet, né? Um grande procedimento aí, melhorou? Tá. Então, o que o STF vai julgar? O STF vai avaliar onde aconteceu esse crime.
Então, se dois países solicitam o mesmo estrangeiro pelo mesmo crime, o Brasil analisa onde que o crime aconteceu para poder, a partir daí, proceder à análise da extradição. Porque nós vimos, gente, que extradição também requer análise de outros critérios, não somente a questão do crime. Vocês lembram de alguns critérios, então... que meu slide sumiu aqui. Isso, vamos lá. Tem alguns comandos que vocês sabem que vocês conseguem fazer simultaneamente, né? Então, bom, vamos lá. Crimes diversos. Aí vamos supor que Eric, na realidade, é um estrangeiro complicado, porque ele foi passando por países e cometendo crimes. Vejam, crimes diversos. Como é que o Brasil vai avaliar, então, se esses países vierem a solicitar a extradição de Eric? Primeiro ponto que o Brasil vai avaliar. Ele vai avaliar o caso mais grave. Suponhamos que Eric passou pela Áustria, passou pela França. Na Áustria, ele cometeu um assalto a banco. E na França, ele cometeu um homicídio. Segundo o ordenamento jurídico brasileiro, qual é o caso mais grave? O assalto a banco ou o homicídio? Quem responde? Homicídio. Bia que está falando? Fala, Bia. Homicídio. Perfeito. Então, vejam só. Toda vez que mais de um país solicita a extradição desse estrangeiro, são questões distintas, primeira análise que o STF vai fazer é o caso mais grave, segundo a lei brasileira. De forma generalizada, né, o entendimento natural é que o homicídio, o crime contra a vida, tenha uma pena muito maior, mais rígida, do que o crime patrimonial. Mas eu não posso assegurar a vocês que os mais de 193 países que existem efetivamente pensam da forma que o Brasil pensa, tá bom? Então, sempre que você pensar na análise da extradição, é a partir do ordenamento jurídico brasileiro. O mesmo crime, avalia onde o crime aconteceu, dois países pedindo a mesma pessoa pelo mesmo crime. Dois países pedindo a mesma pessoa por crimes distintos. Quem leva essa pessoa para ser julgada e punida? Onde aconteceu o crime mais grave? Segundo, aqui, o Estado que, em primeiro lugar, tenha pedido a entrega do extraditando se a gravidade for idêntica. Suponhamos que Eric, lá na Áustria e na França, tenha efetivamente cometido, bom dia, Terezinha, efetivamente cometido o mesmo crime. Ele praticou um homicídio lá na Áustria e praticou outro homicídio na França. 2 homicídios. Crimes cuja pena no Brasil, efetivamente, é uma pena dura, rígida, e o crime é o mesmo. Como é que o Brasil vai julgar? Ele não vai julgar a forma que foi feito, que cometeu o assassinato, não. Homicídio, homicídio. Uma pessoa, uma pessoa. Então, como é que ele avalia? O país que pediu primeiro. Ele vai olhar a data do protocolo no STF, qual foi a primeira solicitação de extradição que chegou. Sim, Terezinha, homicídio, perfeito. Vamos lá. Outra opção para o STF avaliar. Se, por exemplo, os pedidos forem idênticos, vamos supor que a Áustria e a França tenham apresentado ao STF o mesmo pedido. E detalhe, nos dois casos são homicídios. Já vemos, então, que não há como dar a Eric essa questão de desempate, porque o tipo de crime é o mesmo, é a mesma pena. O que o Brasil vai fazer? O Brasil vai buscar o que eu chamaria de uma saída salomônica. O que é isso? O Brasil não vai querer se indispor com a Áustria e não vai querer se indispor com a França. Afinal, foi um homicídio na Áustria, foi um homicídio na França. Os dois, por uma coincidência absurda do destino, realmente é o cúmulo da coincidência isso, protocolaram na mesma data, no mesmo horário no STF, o pedido de extradição. O que o Brasil faz? O Brasil pega, então, um Eric e diz assim, olha, vou devolver você, vou mandar você para o seu país, o país onde você nasceu, o país onde você tem domicílio, para que esse país avalie qual dos pedidos de extradição vai ser aceito. Então, caberá à Áustria e à França encaminharem os pedidos de extradição ao seu país. Não vou me envolver nesse processo, não vou criar um problema diplomático. Mas reitero, minha gente, que essa opção do 3 aqui que eu coloquei, ela é o cúmulo do absurdo.
tá? De acontecer de mesmo dia, mesma hora, 2 protocolos de 2 países junto ao STF para pedir a extradição da mesma pessoa. Nunca nem aconteceu. Mas é óbvio que quando você cria normas, você regulamenta tratados de cooperação, de extradição, você tem que pensar em todas as possibilidades. Então, essa é uma delas. Ok? Nenhuma extradição vai ser concedida sem o pronunciamento do STF. Então, o STF julga, tá? Se cabe, se não cabe, em que caso cabe. Vai avaliar um por um. Se a extradição for procedente, expliquei isso a vocês. O país que solicitou vai ter o prazo de 60 dias. Depois que ele recebe o aviso dizendo, olha, o STF, a nossa Suprema Corte, avaliou o seu pedido, concorda, autoriza, então, efetivamente, você vai ter 60 dias para retirar esse extraditando do território nacional. Se você não fizer isso, eu, Brasil, não vou continuar responsável por esse fato, e ele vai ser colocado em liberdade. Veja só que coisa séria. E detalhe, você depois não vai poder ficar encaminhando um outro pedido de extradição pelo mesmo motivo. Por que o legislador pensou nisso, minha gente? A ideia é não querer fazer do Brasil a casa de mãe Joana. Então, você imagine, você tem demandas internas a serem resolvidas, e ainda por cima você tem que cuidar dos estrangeiros que aqui estão. Aí o STF vai, se reúne, avalia, autoriza, tá tudo certinho. E você, que é o maior interessado, não vem buscar esse seu nacional, desculpe, não vem buscar esse seu culpado, ou efetivamente já julgado e condenado pelo fato cometido no seu país, sinto muito, não vou ficar com essa responsabilidade para mim. É essa a ideia que o Brasil tem, tá certo? E aí, veja só, ele vai ser posto em liberdade. Então, mas assim, quando um país, minha gente, requer uma extradição, ele fica igual advogado quando começa a advogar, né? O pessoal fala que quando você começa no escritório, cada causa que você tem, você está lá todo dia avaliando, né? Todo dia você dá uma olhadinha se alguma coisa aconteceu no processo. Então, país que solicita extradição, minha gente, pode ter certeza. Ele fica muito atento para cumprir todos os prazos, e porque é uma dificuldade. Você imagina, você tem um estrangeiro que comete um crime no seu país, sai pelo mundo afora, você já consegue localizar essa pessoa, você consegue que o país concorde em prender, né, deter preventivamente essa pessoa, ou efetivamente ficar com ela ali até que você possa, e você vai deixar isso de lado? Não deixa, ok? Aqui eu também falei para vocês, se for negada a extradição, um novo pedido junto ao STF não pode ser pelo mesmo fato. A ideia é evitar fazer do Brasil casa de mãe Joana, tá? Até aí alguma pergunta? Até aqui em relação à extradição tá tranquilo? Tá tranquilo, Pro. Tá. Uma outra coisa importante também, gente, vamos supor que o Eric, ele cometeu lá o homicídio, chegou aqui no Brasil, ele cometeu um outro crime. Não precisa necessariamente ser grave como homicídio, mas um crime que tenha resultado uma pena privativa de liberdade, ou seja, ele está preso. E aí o Brasil recebe esse pedido da França para que ele seja extraditado. Não é porque lá aconteceu um homicídio e o Eric está aqui preso por uma outra razão, reitero, que pode ser mais grave ou menos grave, suponhamos, aqui no Brasil, que o Brasil vai falar, nossa, a França está pedindo. Tira Eric da cadeia e manda Eric para a França. Nada disso. Eric vai cumprir a pena dele aqui primeiro, antes de ter a possibilidade da extradição. E uma coisa importante, gente, seja estrangeiro ou nacional, aquilo que efetivamente se tem direito, progressão de regime, as chamadas saidinhas, o estrangeiro vai ter direito da mesma forma. Então, só para fechar, só para o raciocínio de vocês, se esse estrangeiro, que a gente chama de extraditando, estiver no Brasil e estiver numa condição em que ele esteja preso já por um outro crime, não importa se esse crime é maior ou menor, a ofensa foi maior ou menor, a pena é maior ou menor, o que o Brasil vai fazer? Ele só vai poder, caso seja aceito pelo STF a extradição, depois de ele cumprir a pena no Brasil. Primeiro ponto. Segundo, o fato de ter um pedido de extradição prejudica o cumprimento dele da pena aqui, torna a pena mais onerosa? Não, minha gente, são julgamentos distintos, casos distintos. Tudo que um reeducando no Brasil tem direito, ele continuará tendo.
Se for negada, deverá haver outro pedido e por razão diferente. Mas é o que eu falei, Robson, você imagina, você fundamentar toda uma questão, exatamente, quando você está falando aqui é da extradição, você imagina você conseguir localizou esse bendito estrangeiro, solicitou e perdeu o prazo, a ponto de você ter essa pessoa novamente em liberdade e ter que pensar numa outra questão para extraditar, mas é esse entendimento que você está tendo. Tá? Se ele for colocado em liberdade, se o prazo dos 60 dias após o país ser notificado de que está tudo ok para ele extraditar esse estrangeiro, aí difícil. Não, Robson, pode digitar, não me atrapalha de forma alguma. A Ana Beatriz corroborou aí com o que eu falei da história da mãe Joana, que não fazer mãe Joana, tranquilo. Então tá. Então, transferência, tudo direitinho. Que mais aqui? Sim, um detalhe importante. Quando o Brasil firma os seus tratados internacionais em relação à extradição, o Brasil mantém de forma muito segura essas duas questões aqui, tá? Não submeter esse extraditando a pena que possa comprometer a integridade física dessa pessoa, a questão de prisão perpétua, pena de morte. Então, o Brasil, ele não aceita. Vamos pegar aqui duas situações, tá? Não sei se algum de vocês, de repente, lembrou desse caso. Teve um caso de um brasileiro, que não faz tanto tempo assim, 2019, 2018, surfista, que foi para Tailândia, se eu não me engano. Tailândia é um desses países aí com ondas muito grandes e tal. Só que ele fez o quê? Tráfico de drogas. Só que ele foi detido lá. Eu não sei se vocês lembram disso, que ele acabou sendo punido com a pena de morte. Velejador, perfeito, isso. O que aconteceu? Ele foi detido, ele foi preso com as drogas lá no outro país. E ele era o quê? Um brasileiro. O corpo diplomático brasileiro, obviamente, tentou de todas as formas dizer, olha, por favor, né, a gente faz aqui esse cumprimento da pena, ou se ele fosse ter cumprido aí, mas, por favor, tente não trazer à tona essa possibilidade, né? Mas o Brasil pode o quê? Pedir. Mas o Brasil não pode interferir no ordenamento jurídico de um outro país, porque cada país é soberano. A prisão aconteceu lá. Se esse brasileiro condenado à pena de morte tivesse conseguido praticar o crime lá e conseguido retornar para o Brasil, o que aconteceria? Haveria um pedido de extradição e o Brasil iria extraditar? Não, porque esse rapaz, inclusive, ele era o quê? Um brasileiro nato. Não existe a extradição de brasileiro nato. Então, não confundam, não esqueçam. Ele foi penalizado com a pena capital porque ele estava lá, cometeu o crime lá e foi preso lá. O caso Cláudia, diferença. Por que a Cláudia foi extraditada? A Cláudia abriu mão da nacionalidade brasileira. A Cláudia já foi inversa. A Cláudia cometeu o crime nos Estados Unidos, conseguiu voltar para o Brasil. Se ela tivesse a nacionalidade brasileira, o Brasil não teria extraditado a Cláudia. Mas como ela não tinha mais a nacionalidade brasileira, ela foi extraditada. No caso Cláudia, como ela estava em território nacional, mesmo não tendo mais a condição de brasileira nata, o Brasil conseguiu negociar para que ela não fosse punida com a prisão perpétua e pena de morte. Em relação a Cláudia, conseguiu-se. Em relação ao rapaz, não, porque ele já estava no outro país, e ele foi detido lá, e o país fez, olha, em relação a tráfico de drogas, quem apita o jogo sou eu. Vai ser preso sim, e punido com a pena de morte. Entenderam essa questão? Tranquilo? Agora, suponhamos que esse estrangeiro, vamos esquecer os dois casos brasileiros lá, o Eric está aqui ainda, no Brasil. Aí, um dos lugares onde o Eric praticou o crime, e o crime que Eric praticou, efetivamente é punido com pena de morte. O Brasil vai negociar para que ele não seja punido assim. Mesmo o Eric não sendo um nacional brasileiro. Mas como o Brasil tem faz parte de inúmeros tratados internacionais em relação a direitos humanos, então busca-se evitar essa questão aqui. Tranquilo? Bom, deixa eu ver o que mais tem aqui ainda, para falarmos de extradição. É a questão da pena de morte aqui. Desculpe, da prisão perpétua, o 30. Deixa eu ver o 31, o que ele vai falar. Que é importante também, só para a gente também fazer uma ressalva aqui. Lembrando,
motivo político ou a questão de você ter opiniões próprias, expressar essas opiniões, né, direito à opinião, e de repente você vir a responder algum processo, e o Brasil lá, o país pede então a extradição do Eric. Eric, um revolucionário, buscando a liberdade do seu país, os processos democráticos. Para o Brasil, que vivenciou uma ditadura, assim como para os países da América Latina, digamos assim, a defesa e o respeito por aqueles que lutaram pela liberdade, pela democracia, pela liberdade de expressão, é muito grande. Então, na nossa legislação está positivado que, se um estrangeiro estiver sendo solicitada a extradição dele, porque ele responde por crime político ou crime de opinião, o Brasil não extradita. Detalhe, não extradita desde que esse estrangeiro não tenha tentado contra a vida das autoridades daquele país, contra a vida das demais autoridades, do chefe de Estado e de governo. Por quê? Porque a ideia também, obviamente, você tem que valorizar toda a história e trajetória que você tem, que o Brasil tem, nessa luta pela democracia, muito frágil, talvez, mas a nossa democracia. Mas, obviamente, ele não quer que as pessoas saiam enfrentando os governos, matando chefe de Estado, autoridades. Então, para também fazer, digamos assim, buscar o equilíbrio na decisão, o Brasil fala, olha, eu defendo o teu direito. Você quer defender a liberdade, teu país está passando dificuldade, problemas, vamos, tem meu apoio. Se chegar aqui no Brasil e vierem pedir que você seja levado porque você cometeu esse tipo de crime, não se preocupe. Agora, se você foi, armou uma arapuca, assassinou o presidente do teu país, foi contra as autoridades do teu país, né, de maneira a efetivamente lesioná-las fisicamente, enfim, sinto muito. Eu, Brasil, terei o direito de analisar com muito cuidado e, inclusive, avaliar como não sendo um crime político. E aí eu não tenho como segurar você aqui e dizer que não vou extraditar você, tá? Então, essa questão do crime político não se extradita, mas tem exceção. Se não houver lesão, se não houver, digamos assim, assassinato, um crime contra a vida ou contra a integridade física desses chefes de Estado e dessas autoridades. Tranquilo? Alguma dúvida desse bloco que nós fechamos? Então, nós falamos, só para lembrá-los todos, falamos de repatriação, de deportação, de expulsão e de extradição, tá? Essas 4 ferramentas. O que nós vamos fazer agora? Vou carregar aqui outro material. Se vocês tiverem dúvida, perguntem. O nosso momento agora, gente, é de a gente pegar exatamente essas quatro ferramentas jurídicas e fazermos uma análise do quanto a gente apreendeu, né, efetivamente, quanto a gente assimilou do conteúdo. Então, deixa eu carregar aqui. E ao término, o trabalho, tá? Vou explicar direitinho para vocês. Vamos lá. É uma forma que, porque assim, se você ficar só com conteúdo sem a revisão, não sei quantos vocês estão estudando para o exame de ordem, mas, minha gente, ler, estudar e revisar faz parte, porque senão você cai só na memória recente, que é o que a gente fala, e depois você não lembra mais dos detalhes, tá? Então, isso que eu tenho feito aqui, depois que a gente está nessa questão aula remota, é realmente fazer com que vocês possam ir estudando e assimilando e gravando, né, para que vocês gabaritem a prova de direito internacional, tá bom? Todos apostos, deixa eu ver aqui quantos meus queridos estão. Estamos em 29, 36. Então, perfeito. Vamos começar aqui a fazer essa análise. Vocês já respondem no quiz, quando vocês lerem, por favor, e a gente já faz os comentários e as correções, tranquilo? Vamos lá, então. VOF, tá? Para essas aqui. Tá? Para ler, deixa eu parar o cursor, porque é outra coisa que eu aprendi, porque some a reguinha, né? Pronto, vou parar o cursor aqui e vocês leem direitinho. E respondam bloco, A, B e C, por favor. Na sequência eu corrijo e comento já. Sentindo falta da Valdirene aqui. Ou pelo menos ela nem deu bom dia. Deixa eu ver.
Sentindo falta da Valdirene, sentindo falta. Amanda. Justiça. Tem algumas pessoas aqui que estou sentindo falta. A Janaína tá aí. Oi, Jana. E o Mar tá aí. Não. Bom dia, professora. Bom dia. Quem é? Oi, Janaína, tudo bom? Sara tá aí. Tá. Rômulo. Ok. Então, quando fizerem, respondam abaixo, por favor. A ideia também de fazer em sala, porque se eu falar façam, depois, assim, ou tem pessoa que não tem tempo, eu sei que tá todo mundo correndo muito, a verdade é essa, então... Podem ir colocando, tá? Por favor, todos vocês, não se preocupem em acerto e erro, é hora de a gente revisar o conteúdo e passar para frente. Lei de imigração ainda tem alguns detalhes da lei para a gente trabalhar, então vamos lá. Podem ir colocando. Carol, Gabi, Cris, Larissa, Rafael, Ana, Everton, faltando bastante gente aí. Socorro. Natália, Carol. Terezinha voltou. Voltou o quê, Terezinha? Tava o slide que tinha sumido? Alguma coisa assim? Você tá visualizando direitinho? Ah, sua net, tá. Entendo que seja... Tá. Falta gente ainda fazer, né, gente? Robson, você colocou a sequência, né? Colocou, né? Tá. Tamires, Érica. Vamos lá. O nome do velejador, Rodrigo Goulart. Estava querendo lembrar. Falar Goulart, mas falei, não, Rodrigo Goulart, o nome dele. Janaína, Alessandra, Gabi. Acho que agora foi. Todo mundo na minha conta aqui. Renato. Mais alguém para falar assim ainda? Queridos, vamos lá. Momento de prova FGV da vida. Grifar as palavras-chave. São palavras-chave mesmo, a gente usa o plural só na primeira palavra. A gente precisa ter cuidado, tranquilo? Então, vamos lá. Robson, Terezinha, tá postando. Só eu fui diferente de todos. Veja, a repatriação consiste em medida de cooperação, de devolução de pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade. O que está errado aí? Que 99% colocou verdadeiro. Repatriação não é medida de cooperação, gente. Medida de cooperação só é extradição. O que é uma medida de cooperação?
O Brasil precisa que o outro país tenha com ele tratados em relação à entrega de estrangeiro. Isso é uma cooperação. No momento em que o Brasil decide por conta própria situações como expulsão, repatriação, deportação, isso não. Na época do Estatuto do Estrangeiro, eu falei isso em sala mais de uma vez, tudo era medida administrativa, inclusive. Nem tinha essa expressãozinha de medida de cooperação. A lei de imigração traz essa diferença. E é importante que vocês saibam. Então, essa alternativa A está errada, é falsa. Tranquilo? Entenderam por que ela é falsa? Ela é falsa porque ela não é medida de cooperação, ela é uma medida administrativa. Tá? Então, falso. Acho que foi só o Robson, né, Robson? Colocou certo? Mas é a chamada pegadinha que a FGV gosta. Embora a estrutura da prova não seja VOF, eu repito, mas é porque ficar montando várias questões ABCD, 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 aqui eu acredito que a gente consegue ir mais rápido no que eu preciso que vocês foquem. Tá, entenderam? Perfeito. Então, letra B. A repatriação de um estrangeiro é feita às expensas do erário brasileiro, ou seja, o governo brasileiro é que paga? Não. Falsa também. Quem paga a repatriação, quem vai se responsabilizar é quem trouxe. Um detalhe bastante importante que eu quero dizer para vocês. Na regulamentação da lei de imigração, é bem clara na regulamentação que o Brasil, ele não quer, são várias situações que o Brasil deixa bem claro isso assim, cabe a repatriação, os custos a quem trouxe. Mas se o Brasil vai entrar numa possibilidade de custear em último dos últimos casos. Então, cuidado. Se houver uma opção na prova que diga que a repatriação nunca será custeada pelo Brasil, nunca não. Tudo tem exceção. Comentei com vocês na época da aula, inclusive, da repatriação dos nossos nacionais. O Brasil trazendo por causa dessa questão da Covid. E quem pagou essa conta? O Brasil. Brasil governo, não foi cada nacional que foi trazido dos mais de 80 países onde esse pessoal estava durante a pandemia. Então, prestem atenção, gente, nas palavras que efetivamente fazem toda a diferença na questão. Aqui eu estou dizendo, a repatriação de um estrangeiro é feita a expensas? Não. A regra, inclusive, é não ser feita. Quem trouxe, paga. Agora, uma questão que diga assim, nunca a repatriação será paga pelo governo do Estado? Aí não. O que houve agora? O que houve o quê, Robson? Desculpa, Robson, não entendi. O que houve agora do quê? A que houve agora, eu acho que é isso que você quer dizer, né? Acho que era A, não é isso? Os custos, exatamente. A que houve agora. Isso, a repatriação da que houve agora. Isso. Então, nesse caso aqui é falso, porque quem paga... Isso, Robson, exatamente. Essa consideração que eu estou fazendo. A lei de imigração, gente, ela trata em relação ao estrangeiro, né? Nesse aspecto. Quando você lê lá, perdão, a lei de imigração trata de imigrante, emigrante, a gente falou isso na aula. Mas quando você lê, você percebe, obviamente, que aqui, quando ele fala em repatriação, é de quem acabou de adentrar no país, que é o imigrante. Por causa da pandemia, houve a necessidade de trazer brasileiros, e também foi chamado e considerado uma repatriação. Então, eu quero que vocês entendam isso. Mas essa alternativa B é falsa, porque quem paga a repatriação é quem trouxe. Letra C. O estrangeiro que solicita refúgio pode ser repatriado para o país ou região que possa apresentar risco à vida, integridade pessoal, liberdade de pessoa? Não, não pode. O Brasil não vai permitir que isso aconteça. Ah, professor, e como é que morreu lá o Rodrigo? O Rodrigo era brasileiro, cometeu o crime lá, foi preso lá. Caso Cláudia é diferente, o Brasil interveio para que ela não fosse punida com aquilo que ela seria, pena de morte ou prisão perpétua. Tá? Entenderam bem? Alguma dúvida sobre essas alternativas aqui? Robson, não, Robson. FFV. Tranquilo? Desculpe. Não pode. Perdão, Robson, tá certo. Não pode. Perdão. Isso é falso, gente. FFF. Tranquilo? Isso, todas falsas. Isso, perdão. Tá. Então, vamos lá para a próxima.
Vamos a mais uma maratona aqui. Deixa ele pensar um pouquinho, tá? Tá pensando aqui. E quanto mais você mexe, é pior. Peraí, travou aqui. Deixa eu ver por quê. Vamos lá. D e E, por favor. Podem ir colocando, tá? A Ana colocou, vamos lá. Rilmar, Gabriela. Carolina. Rafael. Cristina. Jana, Valdriane, Larissa. Sara. Sara, vamos lá. Everton. Robson saiu aqui? Não, cadê Robson? Você colocou? Não vi. Então. Maria do Socorro, Renato. Rebeca. Gabi. Bárbara. Tava lendo a Leia. Terezinha. Gente, a Valdirene tá bem, é sério. Ela é muito assídua, assim. Eu sempre tá bem. Ela não tá aqui hoje, mas tá bem. Não entendi. A Val tá tentando entrar. Eu tô tirando foto das questões para ela responder pelo menos. Tá bom, ajude-a mesmo. Ela parece que deixou o computador com o filho agora, que tá tendo aula também na Federal.
Entendi. Os problemas eu lembro que deu um problema em celular dela, né? Uma coisa assim. Ela, umas 2 vezes, já que ela falou que tinha dado problema no celular. Mas busquem ajudá-la. Vocês são uma turma, até onde eu observo, né? Unida. E isso é bom. Até porque é uma turma pequena, não tem nem por que não ser unida, né? Então, se ajudem aí. Érica Tamires. Terminamos, né? Os que estavam aí. Robson, adorei, lendo a lei. Vamos lá. Hamlet, dinamarquês, desembarcou no aeroporto de Guarulhos. E ainda na alfândega, ele está na área lá de migratória, Juliana, vamos lá. Verificou-se que foi concedido a ele um visto de visita. Entretanto, seu interesse era o de permanecer em território brasileiro para realizar pesquisas científicas por determinado prazo. Hamlet será repatriado? Verdadeiro. A gente colocou falso. Gente, repatriação é área de fronteira. Se esse estrangeiro for abordado, acabou de desembarcar no aeroporto, alfândega, área de imigração, ou for pego nas fronteiras, né, terrestres, marítimas, enfim, foi abordado ali, esquece, é dali mesmo que ele volta. Como ele vai resolver, vai ter que pedir outro. É completamente diferente de um estrangeiro quando ele já é abordado em território nacional, efetivamente. A gente vai ver questão sobre isso. São coisas distintas. Nesse caso, Hamlet é repatriado. O Brasil vai dizer, olha, você acabou de chegar aqui, não deveria ter chegado desta maneira, então, efetivamente, caberá você, quem trouxe, leva você de volta. Agora, é óbvio, minha gente, se essa pessoa pedir refúgio, se é que a situação dela, ela não pode voltar para o país onde ela estava, aí o Brasil vai analisar de outra maneira. Mas senso comum, regra geral, estrangeiro chegou, poxa, desembarcou de uma companhia aérea que não teve o cuidado das observâncias necessárias, certamente ele pediu um visto, ele foi lá buscar as autoridades competentes para solicitar o visto para poder desembarcar no Brasil, e fez tudo errado, não disse para que vinha, omitiu informações. Não, filho, você volta, que eu não vou ficar com você aqui sem saber o que fazer com você. Então, letra D, verdadeiro. E, estrangeiro menor de 18 anos, desacompanhado ou separado de sua família, nunca será repatriado? O que está o erro aqui? É um nunca. Por quê? Se tivesse aqui, estrangeiro menor de 18 anos, desacompanhado ou separado de sua família, não será repatriado. A lei de imigração diz isso. Só que a lei de imigração, ela traz uma exceção. Se esse menor de 18 anos estiver aqui, a família ficou lá em outro país, o que o Brasil entende? Que o bem maior é efetivamente ter este menor com a sua família. Então, o Brasil vai permitir que isso aconteça. Então, ou seja, gabarito F e V. FV não. O Rômulo está falando, porque eu não agora, desculpa, Rômulo. Aqui, é verdadeiro, Rômulo. Olha só a nossa explicação. É verdadeiro a questão do Hamlet, porque ele é repatriado. E a G aqui é o quê? Eu pulei um, né? Perdão, minha gente, desculpa. Pulei o slide, perdão. O Hamlet é verdadeiro, o Hamlet vai ser repatriado. Robson, ele será encaminhado para o Conselho Tutelar, é a regra, a ideia, mas para avaliar exatamente isso. Onde é que está a família desse menor? O que aconteceu com ele? Tá? Então, eu repito, a lei de imigração, ele fala em não repatriar o menor de 18 anos desacompanhado, porque o Brasil, quando recebe uma pessoa menor e desacompanhada, ele tem que ter uma certa responsabilidade. O que o Brasil vai procurar fazer? Efetivamente ver onde essa família está. E se o bem maior é estar junto com essa família, ela será repatriada, tá bom? Então, o que está errado nessa questão aqui? É o nunca. O caso do menor vai ser sempre avaliado, como bem colocou o Robson aqui, pela questão do Conselho Tutelar, tá? Mas não é simplesmente o Brasil, chegou, é menor, volta. Não, vamos avaliar. Deixa eu passar aqui o próximo. FG. Robson, se não localizar a família, primeiro, como é que você é menor e não tá aqui, não sabe quem é sua família, você perdeu a memória, tudo, eles vão buscar mecanismos para poder descobrir onde é que está essa família. O que é para você entender o que é a lógica do legislador?
Se essa criança, se essa pessoa está desacompanhada, eu não posso simplesmente colocá-la numa aeronave e dizer, ó, você que trouxe, você leva. O Brasil não quer isso, o Brasil tem que ter algum cuidado. Mas se naquele momento em que se avalia o caso, a família dela está no país de onde ela veio, o que o Brasil faz? Não, essa pessoa é menor, mas efetivamente o transportador que trouxe vai se responsabilizar e entregá-la à família. Essa é a ideia. Porque, ou seja, é uma ideia de dizer assim, olha, eu não vou fazer isso de qualquer forma. Essa repatriação ela não vai ser automática se o menor chegar aqui. Eu preciso saber onde é que está a família dela. De onde estiver a família dela, a gente vai buscar resolver isso. Não tem problema não, Robson. O importante é você entender para não errar mais. Aqui não tem problema errar, não. De nada. Vai lá, Valdriana. Gabriela. Falta bastante gente ainda. China, Igor. Carol, Ilmar. Robson. Jana. Larissa Terezinha. Paloma Socorro. Ana, Sara. Rômulo. Tá, vamos lá então. Nessa aqui eu percebo que tá havendo mais segurança, né? No que vocês estão respondendo aí. Então, a maior parte está indo no entendimento. Vamos lá, então. O estrangeiro que não preenche os requisitos para se admitir em território brasileiro poderá ser autorizado, desde que o transportador ou seu agente assine termo de compromisso para custear as despesas com a permanência e com as providências para a repatriação desse estrangeiro. Perfeito. Lembre-se que eu disse a vocês, suponhamos que esse estrangeiro chegou no aeroporto. Não tem uma aeronave internacional a cada meia hora, né? Efetivamente não funciona assim. Voos internacionais têm um lapso de tempo maior. Então, pode ser que esse estrangeiro chegou aqui, aquele que pediu, por exemplo, o visto de forma equivocada, mas o voo para devolvê-lo só vai acontecer com um dia, 2 dias. Ele vai ficar lá sentado no balcão, perto do balcão esperando o voo? Não. A empresa que o trouxe assina um termo de compromisso para custear a despesa dele, se ele vai ficar no hotel, a alimentação que ele vai ter e a volta dele. Então, a empresa aérea tem de assumir essa responsabilidade. Veja que aqui, ó, a leitura da informação aqui, a ideia do texto de lei mesmo é o seguinte, ó, o agente assina um termo de compromisso para custear as despesas da permanência e as providências para repatriar esse estrangeiro, ou seja, ele será repatriado. Agora, o que não pode, obviamente, é você desrespeitar o ser humano, que de repente passou não sei quantas horas num voo internacional, e ele vai ficar sentado esperando outro voo? Não. Então, a empresa assume. Então, isso é real, isso acontece. Isso já foi questão de prova, tá? G. Interessado em conhecer o Brasil, o italiano Luca chegou em agosto de 2020. Após visitar as instalações da FIG Unimesp, foi abordado pela PF, que verificou que Luca estava indocumentado. Luca vai ser expulso? Falso. O que vai acontecer com Luca? Luca já saiu do aeroporto. O que caberá para Luca aqui no caso? Quem lembra? Luca está indocumentado, mas já está circulando. Já conheceu até a FIG. O que caberá a Luca? A possibilidade de
Repatriação, gente? Sim ou não? Correr atrás da documentação, perfeito. Mas antes de falar em correr atrás da documentação, ele pode ser repatriado? Não, não por quê? Eu acho que a Ana Beatriz quis escrever, não. Por que não, Ana? Por que o Luca não pode ser repatriado? Se vocês entenderem essa diferença, você responde qualquer questão. Por que ele não pode ser repatriado? Quem sabe? Gente, leiam a questão, gente. Ele está onde? Nas instalações da FIG. Ele está na fronteira do país? Ele está na área de imigração do aeroporto? Não. Então, se ele não está nessa situação, ele não pode ser repatriado. Ele pode ser deportado. Ele não está mais na fronteira. Exatamente, Valdriana. Como ele não está em fronteira, não está na parte de imigração do aeroporto, ele só pode ser ele não pode ser repatriado, ele terá que ser deportado. Só que a deportação te dá prazo, te traz flexibilidade em relação a algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá. Essa ou é a anterior? Agora me perdi, não é essa ainda, né? Isso, 5? Isso. Perdão, sumiu de novo. Peraí, vou voltar aqui o slide. Vamos lá. Voltou. Voltou, Robson. É HIJ aí, para vocês verem. Prof, correto. Ah, voltar o quê? O gabarito, meu querido? É isso? Volta o 4. É isso? Então, essa aqui, assinar termo de compromisso. O que foi? Escreve, não entendi mais o que você quer. Correto? Não. Tá com delay seu PC. Tá. O que você quer, então? Vale agora. O que você quer? Você quer o slide 5 ou você quer que eu repita o gabarito da 4? Sim, tranquilo. Vamos lá, então. Sim. Perfeito. HIJ. Você quer o gabarito da 4, Terezinha? Peraí. Gente, o gabarito da 4, tá? Em relação ao custeio das despesas, verdadeiro. Em relação a Lucas ser expulso, falso. Então, é VF, tá, Terezinha? 4 VF. Agora, vamos para o 5. Você já fez, Robson? Tá, vamos para o 5 aí. Robson tem 3. Como é que você está marcando 4, Robson? O teu gabarito aí. Dá uma olhadinha. Tem 3 letras só. Tá bom, Terezinha, sem problema. Pode sempre perguntar, tá? Tá certo, Robson. Já entendi as primeiras. Vamos lá. Carol. Vamos, queridos.
Carol trocando aí, Robson reescreveu, Paloma. Faltando bastante gente ainda. Igor, Naína, vamos lá. Agora vai. Terezinha, Everton. Ilmar, Rafael, Gabi, Terezinha já foi, Sabrina, Juliana, vamos lá, Sara, tá faltando uma, Tamires, uma letra na sua, tá, Tranquilo, vamos lá então. Romildo colocou, Romildo? Subiram tantos que eu me perdi. Romildo passou aqui, Romildo, já? Valdriane também passou aqui. Tá, só não viu o Romildo. Vamos lá. A expulsão consiste em medida administrativa? Perfeito. Medida de cooperação, só extradição. De retirada compulsória de imigrante ou visitante do território nacional? Perfeito. A expulsão é combinada, então é verdadeiro. A expulsão é combinada com o impedimento de reingresso do estrangeiro por prazo determinado de no mínimo 3 vezes o tempo da pena em que o estrangeiro foi condenado? Falso. Por que falso? À época do Estatuto do Estrangeiro, um estrangeiro expulso era para sempre. Bye, bye, Brasil. Com a lei de imigração, houve uma mudança. Quando esse estrangeiro é expulso, o Brasil pode condiciona uma regra de ele ficar longe do território nacional pelo prazo de até o dobro da pena. Então, vamos supor, eu tenho um estrangeiro que foi expulso do Brasil e condenado a 20 anos. Ele vai cumprir a pena dele lá, e pós-término, pós-cumprimento da pena, ele poderá ficar proibido de entrar no Brasil por até o dobro do tempo de pena. Então, o Brasil pode impedir que esse estrangeiro volte por até 40 anos. O Brasil pode decidir que ele fique só 5 anos fora, cumpriu a pena, fica mais 5 anos e pode voltar. O Brasil pode definir 10, 6, o Brasil tem soberania para isso. Mas o limite para impedir a volta desse estrangeiro é de até o dobro de anos após o cumprimento da pena. Então, isso foi uma abertura, isso é uma diferença da lei de imigração. Então, se houver uma questão do tipo, um estrangeiro expulso do Brasil poderá voltar ao país? Sim ou não? Sim ou não? Sim, perfeito. O Brasil é que vai condicionar isso. Então, essa letra I está errada porque está colocando 3 vezes. Não, é até o dobro, tá? O que foi, Robson? Desculpa, por quê? Deixa eu ver aqui. Não ouviu. Ah, não, tem problema não. Já está respondido aqui. Vamos para o J, então. Podem ser expulsos estrangeiros com sentença transitada em julgado relativa à prática de crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, consideradas a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional. Perfeito. Vejam que mesmo quando um estrangeiro ele se transforma num expulsando, porque ele está respondendo por crimes dessa magnitude, dessa gravidade, ainda há situações em que sequer ele vai ser expulso. E nós falamos de muitas delas nas outras aulas, né? De todas as possíveis, digamos assim. Mas que existe... Vejam que a assertiva, ela começa com um verbo conjugado da seguinte forma: podem. Por que podem? Porque mesmo o estrangeiro respondendo a crimes dessa magnitude, repito, há critérios que evitarão a expulsão. Há exemplo de filho, há exemplo de pessoa que dependa dele, então tem uma série de critérios, tá?
Valdirene. Ah, Valdirene, olá! Estava falando de você. Brasil reavalia se não tiver crime. Tribunal. Não entendi sua pergunta. Repete aí, por favor. Você está sem áudio? Você está falando dessa questão aqui, do que nós estamos falando agora, ou você está falando de alguma coisa anterior? Para me situar. Você está falando de quê? Vamos ver se eu... Enquanto você digita aí, deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. Então, vamos ver se é isso, eu não sei. Em relação à expulsão, a pessoa, o estrangeiro, ele tem de estar nesse rol taxativo aqui, que é estar sendo condenado, responsabilizado por esses crimes. Ah, você está falando da expulsão, perfeito. É o que eu estou falando aqui, então, expulsão. Tá. Para haver expulsão, são crimes graves, são crimes que estão lá previstos, né, no Tribunal Penal Internacional, no Tratado de Roma, que cria, o Tratado de Roma cria o funcionamento, normatiza o Tribunal Penal Internacional, TPI. Então, para que uma pessoa, um estrangeiro, corra o risco de ser expulso, ele ainda tem que estar nessas condições, o crime tem que ser esse aqui. Mas mesmo que ele tenha, repito, sido responsabilizado, ainda assim o Brasil vai avaliar critérios. Quais são os critérios que o Brasil vai avaliar? São vários. Vai ter uma questão aqui na frente, daqui a pouco vocês vão ver. Mas entre eles, por exemplo, se esse expulsando, ele tiver chegado aqui no país, no Brasil, com 60 anos de idade, veio morar aqui no Brasil. Aí ele vai e comete um crime aos 70 anos de idade, um crime nessa linha, genocídio, agressão contra a humanidade, crime de guerra, um crime grave. Ele vai ser expulso, o Brasil vai avaliar. No caso desse que tem essas condições de ter mais de 70 anos na época do crime e ter chegado para morar no Brasil com 60, o Brasil vai avaliar. Um caso gravíssimo e tudo mais, pode ser que o Brasil mande, mas geralmente não vai acontecer. Então, a questão da expulsão, Valdirene, como você falou, não sei se é isso que você está dizendo, o Brasil reavalia, o Brasil vai sempre avaliar qualquer pedido que seja, qualquer medida que tenha que ser feita com o estrangeiro, tá certo? Tranquilo? E o tribunal só vai existir, o Brasil só, por exemplo, entrega um estrangeiro se existir um tribunal competente para julgar, que nesse caso aqui é o TPI, tá certo? Não é criar um tribunal ad hoc para julgar um caso concreto. De nada, minha querida, as ordens. Vamos agora para o nosso último slide, então, aqui, e vamos comentar o trabalho, por favor. Já estou no 6º aqui. Então, por favor, façam esses 6. Vou aqui baixar logo a chamada antes que eu... Deixa eu baixar aqui. Você sabe que agora a gente não precisa ficar fazendo chamada, né? Se os nomes de vocês saem tudo bonitinho aqui. Deixando aqui. Pronto, verifiquem esse último slide, por gentileza, para a gente corrigir e falar do trabalho. Ana Beatriz, Carol, Robson. Vamos lá. Cristina. Pauliane, Paloma. Não, Paloma. Tudo bom, Paloma? Faltam alguns aqui. Valdirene, Sabrina, Igor. Professora,
Vai dar um Oi, pouquinho de conseguiu, delay. Robson? Não, é porque eu abri pelo celular. Aí ele Ah, fica dando eco. Porque nessa Hum. questão, justamente nessa última aí, na M. Perdão. Na L. Mas eu vou esperar o A pessoal L? responder. É isso. L de lua? Tá. Carol, Érica, Natana, Everton. Gabi, Socorro. Renato. Vamos lá? O processamento, Terezinha, da expulsão em caso de crime comum prejudica a progressão de regime? Não. Prejudica? Verdadeiro ou falso? Falso. Eu vi que a maioria está indo no caminho certo. Por que não prejudica? Gente, o fato de ser um crime de expulsão que vai ser avaliado e tudo mais, se ele estiver respondendo a um crime aqui, se ele já estiver preso aqui, nada prejudica a progressão de regime dele. São casos distintos, tá? Então, não tem problema. Então, ele pode estar condenado e preso aqui por uma outra situação e ainda por cima descobrir que esse estrangeiro está sendo acusado dos crimes graves do Tribunal Penal Internacional. Ele vai ser duplamente punido, ele foi preso aqui por um homicídio. Nossa, mas ainda por cima ele está sendo acusado de genocídio, então a gente aplica mais pena nele aqui, evita que ele saia, não dá saidinha, não dá progressão de regime, não. É um falso. A L. Isso, Terezinha, perfeito. Por isso que assistir às aulas, trabalhar o auditivo, escrever, visualizar, tudo isso, minha gente, pedagogicamente é o processo que vai funcionando na vida. Eu sei que existem tem várias mil técnicas que o povo quer inventar, tem coisas tipo no YouTube, aprenda inglês dormindo, né? Vocês já viram algumas coisas assim? Aprenda processo civil dormindo, tal. Não sei, não acho que a coisa funcione por osmose. Você precisa estar atento. Quando você ouve, fala, escreve, faz questões, você está efetivamente falando para a sua memória, olha, isso aqui é importante. Não é para você esquecer logo, não. Espera aí, vamos lá. E aí você vai trabalhando. Mas quando você simplesmente não assiste a aula, ou assiste naquela forma do tipo, larga o celular ligado, e tem um monte de gente falando com você em volta, você não está nem prestando atenção no que está falando. Enfim, a sua presença ela só é meramente, não posso nem falar mais física, né? Mas só para não sei quem ver, pronto, para a plataforma visualizar teu nome aqui, não dá certo. Então vamos lá, letra L. Não se procede à expulsão de estrangeiro que tiver filho brasileiro, que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva. Verdadeiro, não se procede. Tá? Nós vimos casos em que não é somente essa questão da guarda. Tem esse M que eu vou explicar, vou falar. Tem a questão do idoso, como eu falei para vocês. Tem o fato de você ter um companheiro que esteja residindo no Brasil, e atenção para isso, porque o fato de você ter um relacionamento, repito, hétero, homo, casado no civil, união estável, enfim, cada um morando na sua casa, você sabe que configura união estável, tem como provar. Se você efetivamente tem como provar tudo isso, e essa pessoa nem é brasileira, mas ela reside no Brasil, o Brasil não vai expulsar. Você queria fazer um comentário sobre a letra L, Robson? É exatamente isso, professor. Depois que eu respondi, que eu vi que eu havia me equivocado. Porque a senhora comentou há pouco que seria analisado, né? Ou seja, pesaria na questão. Então, eu imaginei que poderia ser sim, mas depois eu reli a questão e vi que não. Tranquilo. Mas entendeu agora, né? Tá bom, Érica. Baixei aqui a chamada. Entendi. Letra M. Estrangeiro não pode ser expulso se tiver ingressado no Brasil até os 10 anos de idade, residindo desde então no país. Está falsa. Por que falsa? Não são 10, são 12. Essa pessoa pode entrar no Brasil até ter 11 anos, 11 meses, 29 dias. Está residindo no Brasil desde então e comete um crime que pode dar causa à expulsão, ele não vai ser expulso. Entendam, não é vir ao Brasil, conhecer o Nordeste, conhecer o Sul e Sudeste, passear com os pais e voltar a morar no seu país, não. Ele tem que vir antes dos 12 anos e passar a residir no Brasil. Tranquilo?
Alguma dúvida sobre essas questões enquanto eu carrego as informações sobre o trabalho? É a idade, né, Robson? 12, tá? 10 não. Deixa eu procurar aqui para a gente falar um pouquinho. Veja, quem fala? Ana? Ana, isso. Eu tenho Pode uma ir perguntando que eu vou carregar aqui, mas diz. sobre essa questão dele vir com 11 anos de idade e depois não voltar para o país. A nossa Constituição, ela pode colocar ele como brasileiro natural ou naturalizado? Não, veja só. Aí você está falando, esquece até o crime de expulsão. Você está falando de nacionalidade, que são aulas futuras. Mas, ou seja, se ele vem sendo menor, estava lá em outro país, e ele, por exemplo, foi registrado para ser um nacional de outro país, ele vai ser aqui um estrangeiro. Por exemplo, vamos colocar Eric de novo. Eric foi trazido pelos pais, nasceu lá na Bulgária, mas ele foi registrado na Bulgária. Então, o fato de ele estar no Brasil não torna brasileiro. Não é porque ele veio morar no Brasil que ele se torna brasileiro, entendeu? A nacionalidade, nós vamos aprender que existem condições diferentes. Tem o solis e o sanguíneo. Você tem a questão do sangue e a questão do solo. Mas aí tem vários casos para poder se enquadrar. Mas se ele nasceu lá e foi registrado lá, o fato de ele vir morar no Brasil não é que dá a ele o direito de ser nacional. Agora, vamos supor que ele cresça. E depois de estar morando no Brasil há tantos anos, ele fala, poxa vida, eu quero a nacionalidade brasileira. Aí ele vai poder ajuizar esse pedido, e aí existem regras que vocês vão aprender que vão permitir que ele seja. O fato de ele vir morar tão cedo, por exemplo, então ele já vai ter mais, vamos supor que quando ele vem a pedir, suponhamos que ele tenha vindo com 10, e aos 20 ele faça essa solicitação, ele já tem 10 anos aqui, então ele já superou até o prazo de condição para isso. Vamos supor que ele peça com 25 anos, ele já tem 15 anos morando no Brasil. 15 anos, a Constituição já assegura ele esse direito da nacionalidade, pelo tempo aqui. Agora, claro que há alguns outros critérios analisados, tá certo? Mas você entendeu? O fato de ele nascer em outro país e ser nacional daquele país, não é porque ele veio morar aqui criança que ele tem de ser brasileiro. Entendi. Agora a gente vai ter aula sobre nacionalidade, tá certo? Tá Por isso que eu me preocupo para vocês entenderem o raciocínio dos diferentes institutos, porque são muitas as regras, né, que existem. Mas se a gente vai treinando, fazendo questão, você vai absorvendo. Mas eu respondi? Tranquilo? Respondeu sim, Pro. É que eu tinha. Nessa questão eu errei, eu fiquei bem confusa justamente por causa disso. Porque eu lembrei da questão da nacionalidade da Constituição, mas eu não assimilei que ele não caberia no crime de expulsão. Nesse caso. Entendi. Obrigada, Pro. De nada. Professora, sobe esse arquivo do quiz também na sua matéria. Juliana está falando aqui. Juliana, se você entrar lá em arquivos, tudo que a gente coloca aqui aparece lá. Tá certo? Bom, vamos agora falar de um caso que é o seguinte. Quando vocês forem em arquivos, vocês vão achar 2 arquivos que não estão ainda, que eu vou colocar. Porque esse aqui vai aparecer assim, mas o outro está mais pormenorizado. Vão aparecer 2 PDFs que eu vou querer que vocês peguem para fazer o trabalho que eu vou explicar agora. Essa parte aqui que está em PowerPoint é muito mais para chamar a atenção de vocês em algumas questões. Como já foi colocado, a questão do instrumento do Dia Feliz, ele é um voluntariado. Então, pode ser que alguém não possa, não deseje, não sinta vontade para fazer. Então, eu não posso obrigar nenhum aluno a participar dessa proposta, embora eu reconheça e acredite que 100% participe, até porque conhece a grandeza da proposta do Dia Feliz, mas não posso obrigar. Entretanto, esta atividade que eu estou colocando aqui, ela é obrigatória. Por quê? Porque a composição da nota de prova vai depender dela também. Então, vou explicar aqui cada situação, se houver dúvida, a gente vai retirando. Mas quero que vocês entendam. Primeiro passo, eu preciso que sejam formados grupos de 5 pessoas. Por quê? Porque uma das partes aqui vai ser um sorteio para apresentação. A equipe que for sorteada para apresentação vai ter a chance de ter um plus na nota. Só que eu não tenho como, em uma aula, marcar para todo mundo se apresentar. A gente não está numa dinâmica presencial, com vários grupos, a coisa flui de uma maneira diferente. Então, o que eu pensei?
Na sala, se nós formarmos grupos de 5, mais grupos terão chance de, em tempo hábil, fazer a apresentação da proposta do trabalho. Não é um trabalho fim de mundo, ao contrário, vocês vão ver que é um trabalho simples, mas que requer que vocês dividam tarefas. Então, 2 fazem isso, 2 fazem aquilo, tá? Então, esperem para ouvir, se houver dúvidas vão postando, mas não se sintam do tipo, trabalho em grupo. Não é nada disso, vocês vão ver que é bastante viável. Então, primeira coisa, assistam, e é muito curtinho, acho que 4, 5 minutos, esse link do YouTube que eu estou colocando. Por que eu coloquei? É uma matéria, mas na realidade é uma matéria que traz a história um pouco do que aconteceu. Só acho que vocês vão pesquisar em outros lugares também. Traz um pouco da fundamentação jurídica para tudo que aconteceu com quem? Com César e Batiste. Então, César e Batiste é um caso, minha gente, de são 27 anos de idas e vindas, tá? Com decisões que vão, que voltam, que puxam, que encolhem. E nós acabamos de falar sobre extradição. Então, é um caso que é bastante interessante para ser avaliado, tá? Depois que vocês assistirem esse vídeo, que eu reitero, é curtinho, vocês, no meu material, vocês vão pegar também um PDF que tem essa decisão do STF. Eu vou baixar já lá, mas tem um link aqui. E vocês vão ler essa decisão do STF, que vai abordar praticamente 100% de tudo que vem acontecendo com César e Batiste desde então. E a partir dessas 2 fontes de pesquisa, jornais que vocês quiserem da época, enfim, matérias na imprensa não faltam. Tá, Valdriane? Tranquilo. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão prestar atenção no que eu vou explicar agora. Bom, a prova, gente, ela vai ter uma nota flexível. Para aqueles alunos que fizerem o trabalho em equipe, tiverem a chance de ser sorteado, já tem a chance de chegar a 3 pontos. Aí, essa pessoa que faz parte dessa equipe, ela também fez o dia feliz. Então, ela já tem mais 2, 5. Então, ela vai precisar de uma prova dependendo de 5. Agora, vamos supor que este aluno não participou do dia feliz. Não é obrigado. Mas ele fez o trabalho. A equipe dele foi sorteada. Ele obteve a nota máxima 3. Quanto é que a prova dele vai valer? 7. Então, eu quero que vocês entendam que a questão da nota vai flutuar de acordo com a sua participação nas outras atividades. No trabalho em equipe, que é esse que eu estou explicando, se a sua equipe for sorteada, e aí eu querer ajudar ao máximo, colocar 5 por equipe para que a gente consiga ouvir o máximo de equipes, essas pessoas têm a nota de no máximo 3. Aqueles que não forem sorteados e fizerem somente a entrega do material escrito, vão ter no máximo 2. Vão ser prejudicados com isso? Não, a sua prova vai valer mais. Até aí tá tranquilo? Dá para entender que isso aqui é flexível? Dá para entender que aqui é dia feliz voluntário? Isso aqui não prejudica a sua nota, você não vai ser impedido de ter 10 de média porque você não participou aqui. Cortou Rômulo Robson, deixa eu ver o que eu tô falando assim, entendeu? Deu para entender sim, Pro. Tá, até aí tá tranquilo. Então, vamos para a segunda parte. Internet ruim, alguém falou, Rômulo. Então, vamos lá. A data de apresentação de vocês, gente, é dia 18. Ou seja, vocês têm um feriado pela frente. Entendi, Rômulo. Vocês têm um feriado pela frente, o final de semana. E eu repito, na hora que eu explicar aqui o que vocês têm que fazer, não é nada que você dedicando 1h30, 2 horas, você não faça o seu trabalho, tá? Trabalho em equipe, eu preciso que sejam 5. Não me peçam, professora, eu só trabalho com a Aninha e só a Aninha que vai ficar comigo. Não pode ser assim, porque eu quero que mais gente tenha a chance de tirar nota maior. Então, até 3 pontos. As equipes precisam ser formadas. Eu preciso que vocês mandem para o representante de sala, para um dos representantes. Por quê? Eu preciso que essas equipes sejam formadas e entregues para mim com nome completo em ordem alfabética, RA. Por quê? Porque eu preciso fazer um sorteio no dia da apresentação. Todos os grupos terão de produzir o trabalho escrito, que eu vou explicar o que vai ser e como que você vai entregar. E estarem prontos, apostos na aula para apresentação. Aí eu vou sortear. A equipe que tem Amanda, tem 2 Amandas na sala, a Amanda Justiça. Deu para entender? E aí essa equipe vai se apresentar. Como é que essa equipe vai se apresentar? Só terá nota, gente, de quem estiver na sala. É como se fosse uma audiência. Professora, não vim, professora, no dia da minha equipe, ela foi sorteada, mas eu estava com uma dificuldade. Você vai ter a nota pela parte do trabalho escrito, mas não pela parte do trabalho apresentação. E como é que eu espero essa apresentação? Que a gente
faça aquilo que eu já venho conversando em aulas passadas. Então, eu espero que haja a imagem de vocês, a questão do microfone. Vamos treinar para as audiências que esperam vocês, as audiências virtuais. Então, eu espero essa interação. Então, dia 18, tá? Como é que vai ser esse trabalho? O que você tem que fazer? Então, olha aqui, ó. Faremos uma apresentação remota, perdão, não é dia 15, é 18. Após pesquisar site, revista, documentário e ler a decisão do STF tratando da reclamação e da prisão para extradição do César Battisti, vocês vão exercitar a análise jurídica de vocês. São apenas 7 questões que vocês podem dividir entre vocês. 2 fazem, vocês se compõem como vocês quiserem. Só que eu preciso que tudo isso que vocês chegarem, cada um que fizer aqui, tem de estar Times New Roman Arial, tamanho 12, fonte o e-mail, parágrafo. Você pode até colocar cada pergunta e a resposta embaixo. Mas, por favor, gente, entreguem um trabalho com carinho. Eu lembro que na A do semestre passado eu fiz comentários muito positivos à turma de vocês. O pessoal não ficou entrando todo mundo em Ctrl+C, Ctrl+V. Os que tiveram as melhores notas foram pessoas que efetivamente fizeram um trabalho de pesquisa. E aqui também. Não peguem o trabalho de fulano, de cicrano para trabalhar em massa, porque vocês sabem que eu leio. Então, aqui, síntese do caso César e Battisti. No próprio vídeo tem um monte de historinha. Na própria decisão do STF, idem, vocês podem ficar à vontade para pesquisar onde vocês quiserem. Eu até coloco aqui que a história começa com a prisão dele em Milão em 79, por causa de crimes, e vocês vão descrever que crimes foram esses. E eu quero toda a historinha até ele vir parar aqui. Tá? Então, assim, 10 linhas que vocês consigam escrever o que aconteceu. Porque a gente precisa entender. Imagine se ele fosse seu cliente ou não, como é que você entender isso, tá? Questão 2. Qual argumento do governo brasileiro é utilizado para manter o italiano em nosso território? Quando vocês lerem a decisão, vocês vão perceber as mudanças, as alterações e as justificativas para esses entendimentos jurídicos ao longo desses anos todos. Então, tá lá. Tudo tá aí. Você não pesquisar em fonte nenhuma a mais do que a que eu coloquei, você vai fazer o trabalho do mesmo jeito. Em 2009, o STF vota por anular o refúgio concedido por César Battisti. Por qual razão o italiano não é extraditado? Nós vimos o que em refúgio? Se a pessoa é o quê? Refúgio, perdão, extradição. Se a pessoa tem benefício de refúgio, de asilo, ela não vai ser extraditada, tá? Então, há uma anulação, vota por anular. E por que ele continua aqui? Leia que você vai entender. Em 2017, um novo fato leva à reanálise da permanência do César Battisti. O que ocorre? Então, ó, veja que eu coloquei até o ano de cada fato para vocês irem neste ano, porque vocês vão entender que é uma coisa que vai e volta. César Battisti foi levado à Itália, onde cumpre prisão perpétua. Por qual razão jurídica a aplicação de tal penalidade foi possível? Ué, a gente viu em sala, prisão perpétua, e o que mais? Que não é? Pena de morte. César Battisti foi extraditado para prisão perpétua? Leiam que vocês vão entender por quê. Como o STF decidiu o caso? E quais os principais argumentos da Suprema Corte para a referida decisão? Então, ao término, eu quero que vocês pontuem como a Corte julga a situação, né? E, ao final, considerações gerais da equipe. Então, o que vocês entenderam do caso? O que vocês acham? Comentários. Enfim, aí aqui a última questão é: ajam como operadores do direito. O que vocês aprenderam? O que vocês entenderam? Como é que vocês avaliam? Porque, como operador do direito, nós somos chamados ao quê? A interpretação das leis. E esse caso, ele realmente é um caso emblemático, tá bom? Então, eu quero e espero de vocês isso. Como vai ser essa questão da entrega? Vocês têm que me entregar... Sumiu aqui. Bom, vocês têm que me entregar, mas está lá na outra parte. Efetivamente, até o dia da apresentação. A apresentação de vocês está marcada para sexta-feira, acho que é 17 ou 18. Vocês vão me entregar até antes da aula, por e-mail, tá lá direitinho, porque eu preciso desse material para acompanhar as apresentações de vocês. Preciso que vocês mandem para mim, pelos representantes, a lista dos alunos das equipes, ordem alfabética e RA, para eu já poder me ajustar na atribuição das notas. Até aí, tranquilo? Alguma dúvida? Sim, Pro. Eu acho que não... Tá tranquilo. Deu para entender? Sim. Vocês vão... Tá, pode perguntar. As pessoas que não estão aqui presentes no dia da apresentação, porque a internet falhou, ou por qualquer coisa do tipo, elas vão ser excluídas de qualquer jeito.
Então, veja só, eu estou dando com bastante antecedência, gente, para... Olha, professora, eu não consigo abrir meu vídeo, mas você consegue falar no celular. O celular permite as duas coisas, mas por mais, digamos assim, restrição aos dados que você tenha, no mínimo, seu celular abre o microfone na plataforma. Isso eu tenho certeza, que a gente já testou com celulares bem simples, com internet baixa. Então, assim, pelo menos a questão, minha gente, do áudio, eu espero que vocês estejam. Eu não tenho como efetivamente atribuir nota se não houver esse tipo de participação. Ah, não, professora, eu fiz lá, né? Trabalho em grupo já é uma coisa complicada, a gente sabe disso. Então, eu peço encarecidamente que vocês tenham isso. A apresentação, Carol, é exatamente, eu quero que vocês abordem aqui. Vocês usem, minha gente, a criatividade de vocês. Vocês não precisam ficar assim, pergunta um, a nossa equipe, não, porque senão vai ficar um monte de gente respondendo. Mas vocês podem montar, porque como vocês têm a opção, inclusive, de colocar slide na tela, vocês têm a opção de fazer, vocês vão ter a chance de fazer uma apresentação. Ah, não fez slide, professora, vai ter uma nota prejudicada por isso? Não. Então, você vai se posicionar, realmente, pelo menos, para ouvir a sua voz em relação ao caso. Eu, sinceramente, gente, não quero ninguém lendo assim, ó. Questão 3, a resposta, professora, é não. Conversem. Eu repito, quando vocês começarem a ler e entender tudo isso que eu estou perguntando aqui, eu tenho certeza que vocês vão se sentir estimulados, porque o caso é muito interessante. Tá certo? Então, façam dessa forma. Quiser fazer slide e usar na apresentação, vocês têm essa liberdade para isso. Tá? Agora, eu não abro mão do microfone. Isso eu não abro mão. Eu quero ouvir vocês falando. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não, pronto, tá bom. Agora tá bem explicado. Então, porque sempre tem, né? Então, vou postar daqui a pouco lá, tá? Abram os 2 PDFs que vão aparecer para vocês. Quem não estava presente hoje, que foi uma minoria pela minha relação de chamada aqui, avise, tá bom? E olha, muito obrigado, um excelente final de semana para vocês, Deus abençoe, muita saúde, sempre, tá bom? Obrigada, vou encerrar aqui a gravação, mas fiquem à vontade se quiserem perguntar alguma coisa, estou só encerrando a gravação aqui, não? Então, ótimo fim de semana para vocês, um beijo no coração e obrigada pela presença de todos, tá? Valdirene, obrigada, estava super preocupada com você.